Fala pessoal, seja bem-vindo ao Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Eu sou Rian, gestor da Whey Suplementos, e estou tendo o privilégio e a oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa mesa para conduzir o podcast de hoje, que inclusive é um podcast bem diferente, porque a gente trouxe dois profissionais que tenho certeza vai ajudar muito a gente entender de uma maneira geral como é que diferentes disciplinas conseguem ajudar no tratamento de diversas situações e principalmente obesidade, tá? Então, eu vou apresentar a primeira convidada de hoje, ela que é Jennifer, é psicóloga clínica, gosta de estudar, de ler, tem duas filhazinhas, não é isso, Jennifer? Dois meninos, e que inclusive, a gente estava conversando um pouquinho que eu também estou com um menino de 4 meses e depois eu quero aprender mais, hein, Jennifer? Você que tem uma experiência maior e principalmente pela área de formação. Jennifer, obrigado por estar vindo aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Sobre a minha formação, eu sou formada em Direito. Ah, que legal. Depois eu fiz Psicologia. E aí eu comecei a trabalhar na parte de... Primeiro fiz a formação de Depressão e Ansiedade. Depois eu fiz a formação de Luto e Morte. Depois eu fiz transtornos de personalidade e humor. E cheguei depois à parte de psicologia do esporte, que eu mais gosto. E nessa parte entra toda a parte de obesidade, de atleta também, e de compulsão alimentar. Todas essas outras questões a gente começa a tratar. E aí, nesse momento, né, a gente acabou se encontrando, eu e o Bruno. Isso, e vamos apresentar o doutor Bruno. Quer falar um pouquinho, Dudu? Na verdade, foi lá. Não, então... Ela já sabe tudo, velho. Pelo que eu vi aqui, ela tava falando do doutor Bruno e falou muito bem quando a gente tava programando esse podcast. O doutor Bruno, que aí sim, tem duas meninas, duas meninas. E é formado, é nutrólogo, né? Tem outras formações também, doutor. Se apresenta aí pra gente. Não diferente da Jennifer, eu tenho uma universidade antes da medicina, que foi a farmácia, né? Eu sou farmacêutico, fiz farmacologia clínica. E aí, nesse meio tempo aí, né? Eu fui descobrindo aí uma vocação mais médica de tratamento e resolvi, então, fazer a medicina. Fiz a medicina, a princípio, no início da minha carreira, eu fiquei 8 anos aí trabalhando com terapia intensiva, né? É uma área que, aliás, eu sou apaixonado também. Trabalhei na pandemia do Covid aí e tudo. Só que isso, para quem tem família, depois de um tempo vai trazendo uma carga muito grande, né? A gente quer dar atenção aos filhos, enfim, aquela coisa toda. E essa área é uma área que demanda muito. E aí eu, como tenho um pé também no esporte, como a Jennifer, gosto muito da parte preventiva. Acho que a medicina é para isso, né? A gente tem que... Muito mais do que saber tratar, é saber não deixar uma doença acontecer. A nutrologia me encantou aí, né? Eu fiz uma especialização em cardiologia, uma pós-graduação no Einstein em cardiologia, antes da nutrologia, ainda mais voltada para o CTI, mas que hoje me ajuda muito na nutrologia. E depois, novamente, eu fiz outra pós-graduação no Einstein em nutrologia. E dali para frente a gente vem trabalhando juntos aí, basicamente focado aí em pacientes que hoje é uma epidemia, né, que são os pacientes de obesidade, mas também com pacientes aí focado de alta performance, esporte, atletas profissionais, enfim, que é a nossa menina, pelo menos para mim, acho que a Jennifer também curte, mas é a minha menina dos olhos aí, que eu gosto bastante, né? Não que eu não goste dos pacientes obesos, eu gosto muito, mas o esporte, ele tem uma coisa diferente, assim, para mim, então é uma paixão. Legal, que privilégio, tá? Eu tô tendo a oportunidade de conversar com vocês. Pelo visto, vocês gostam muito de estudar, estão se atualizando o tempo todo. Então, quem acompanha esse podcast aí, que tem certeza que vocês vão trazer bastante informação, principalmente, não só técnica, né, mas pela experiência que vocês possuem com os pacientes. E uma curiosidade, quando que foi essa primeira vez que vocês trataram um paciente em comum? Foi... o paciente já ia no Bruno e depois foi na Jennifer, ou não? Por acaso casou de um recomendar o outro? Me explica aí só para eu entender esse contexto. Você fala. Eu acho que essa foi a melhor história que tem. É mesmo? Porque... meu filho era amigo da filha dele e eu não conhecia ele. E eles estudaram 1 ano juntos. E veio um paciente para mim, pelo psiquiatra. Eu trabalho com um psiquiatra, com 4 psiquiatras. E um psiquiatra falou assim, olha, é um paciente muito delicado. E aí ele veio de uma história pretérita grande, depressão, ansiedade, alcoolismo, desregulado. Ele falava para mim assim, a minha família não acredita mais em mim. E aí eu comecei a tratar com ele. E no começo foram 2 sessões por semana. Eu queria saber mais sobre a família, sobre como é que era a infância dele. A minha teoria de trabalho é a teoria unicotiana, que basicamente tudo que você é hoje vem da sua infância, né? Então, assim, eu comecei a lidar com ele até que em dezembro ele sofreu um acidente.
E aí foi a formatura de Jardim 3 do meu filho. Quando eu chego lá, a Amanda, que era irmã do paciente, que eu não sabia que era mãe da Gabi, falou assim pra mim, então, você é psicóloga de fulano? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, meu marido tá com ele no hospital. Eu falei assim, mentira. Ela falou assim, é. E aí, quando eu comecei a falar com ele, e aí a gente começou a trabalhar junto, conversando sobre esse paciente, e hoje, 10 meses depois... Sim, por aí. Ele é outra pessoa. Outra pessoa, Ele completamente é outra pessoa. diferente. Ele não bebe, ele faz atividade física, ele perdeu não sei quantos quilos. Emagreceu muito. Muito. Voltou a trabalhar. Eu não queria que ele voltasse de coração a andar de moto, porque ele tem umas questões muito sérias com a adrenalina e tal, mas ele voltou a trabalhar presencial no Rio. Ele tem algumas recaídas assim normais, mas ele é uma pessoa que faz o tratamento direitinho com ele, vai pro personal, sai do meu consultório 8 horas da noite, vai pra academia. Então, assim, ele é uma pessoa que a gente pode botar como modelo. Super dedicado. Super dedicado. Mas aí vou fazer um adendo também, nessa história legal. Esse paciente, ele faz parte do meu ciclo de vivência, né? Do meu ciclo familiar. Então, ele já tem um histórico muito, muito grande, assim, né? De tentativas com psicólogos e de insucessos, tá? Óbvio, não vou julgar o profissional, né? Mas ninguém conseguiu, né? E quando eu soube que era a Jennifer que estava tratando, e aí eu também soube que ela era mãe do Vicente, era amiguinho da Gabi, eu falei, opa, peraí, essa psicóloga tem alguma coisa diferente, né? Eu quero conhecer melhor o trabalho, porque, assim, realmente ele mudou a cabeça. E eu percebi isso, eu vivi a mudança dele, né? Porque como eu tenho um certo contato com ele, eu percebi que ele estava mudando. A gente percebeu a mudança. Até então ele não estava tratando comigo, ele estava... Olha a importância do mental, mais uma vez, né? Começou tudo com ela, né? Ele me conhece, sabe que eu sou médico, ele já poderia ter vindo tratar, mas ele faltava algo a mais que eu não conseguia oferecer para ele, que ela ofereceu. E aí, nesse sentido, depois desse acidente, a gente começou a se unir mais, e teve uma vez que a gente se encontrou no shopping também, que os filhos estavam brincando, a gente se encontrou assim do nada, e aí começou a bater papo, e aí a gente começou a interagir mais, falou, poxa, vamos aproximar mais, vamos ver se a gente faz um trabalho junto, e aí assim, foi um casamento profissional perfeito, porque a gente realmente fala a mesma língua, a gente tem as mesmas ideias, e dali pra frente a gente começou a trocar figurinha e resolveu aí se assumir como uma equipe aí, né, junto com o Bernardo, que é o profissional personal também, que faz esse trabalho junto com a gente e que está acompanhando esse paciente e outros, né? E hoje ele ainda continua fazendo esse acompanhamento com vocês? Continua. É como a Jennifer falou, né? Natural, tem suas recaídas, sim, é um processo, né? A gente também não espera que ele seja... Ninguém né? Uma linha tênue o tempo todo de equilíbrio, mas ele se a gente for falar em termos de tratamento de melhora, sem sombra de dúvida, não tem o que falar. Ele tem outro paciente. Outro paciente. E quando a gente fala assim de equilíbrio, né, mental e corporal, vocês conseguem enxergar que às vezes o paciente normalmente ele vem só por um lado, quando, por exemplo, o paciente te procura, Bruno, para fazer um acompanhamento, seja de reposição de hormônio, para emagrecimento, ou porque é obeso, ou quer aumentar a performance. Você consegue identificar se sempre existe um lado psicológico para ser trabalhado, ou na verdade ele vem primeiro pela Jennifer para tratar o lado psicológico e depois você recomenda? Como é que é normalmente essa origem para vocês juntarem o trabalho de vocês? Primeiras damas, quer falar? Não pode falar. Então, o que acontece? Aí eu vou ser muito sincero e tenho muita propriedade para te falar isso, por já ter vivido uma outra área da saúde, né, que foi a farmácia. O profissional médico, ele ainda tem um olhar pela população, que é aquele olhar assim, vou procurar um médico, é a pessoa que vai resolver meus problemas, né? Que, na verdade, a gente tem que perder um pouco esse conceito, né? O médico tem a função dele como médico, o psicólogo como psicólogo, ninguém está disputando, cada um tem sua área, mas acaba que a porta de entrada maior vem pelo médico por conta dessa cultura de, poxa, vou me tratar, qual é o primeiro profissional que você enxerga, né? E acaba que as outras especialidades, a nutrição, o próprio educador físico, a psicóloga, vem muito por uma indicação. A não ser um paciente, de repente, né? E a Jennifer pode falar melhor disso, que tenha uma cultura já de fazer uma terapia desde a infância, a mãe já tenha feito uma terapia e tal, e aí, efetivamente, ele muitas vezes vem por ela, né? Mas eu ainda acho que a porta de entrada, né? Isso é muito empírico, é achismo, né? Do que a gente vê. A gente nunca parou para medir isso, mas até pela questão cultural, como eu falei, eu acho que esse paciente ainda vem muito por nós médicos, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade de indicar. Posso te falar,
com toda a segurança do mundo. Se eu pudesse, eu indicava 100% dos pacientes para fazer uma terapia. Hoje em dia, é basicamente impossível você viver. E quando a gente fala de terapia, é importante também, eu tô entrando um pouquinho aqui na seara da Jennifer, mas é a gente entender que antigamente você tinha um preconceito. Quem faz terapia, vou usar o termo que todo mundo usa, maluco. Não é isso, né? É a gente entender nossos gatilhos, entender o porquê a gente traz algumas coisas da infância que às vezes a gente nem percebe, né? Então é a gente acertar a nossa casa emocional para que a gente possa acertar a parte física também. Então, assim, de forma muito generalista, todo paciente que puder seguir um tratamento médico, psicológico, nutricional e de atividade física, se a gente for pensar numa prevenção, ele está no caminho certo. Eu sozinho é muito difícil eu conseguir fazer isso tudo. Mas isso que ele falou sobre a ideia do médico indicar é cultural. Eu vim porque o doutor me indicou. Exato. Eu vim porque fulano me indicou. São poucas as pessoas que falam assim, eu quero vir porque depois da pandemia eu mudei. Porque isso vem mudando depois da pandemia, né? A necessidade das pessoas de ajuda, de ficarem confinadas, da doença, vem mudando. Mas a grande maioria vem, olha, o Dr. Bruno disse que ele não vai conseguir sem o seu trabalho. Isso é a frase que eu mais escuto, né? E você vê que a pessoa tem muita resistência, porque é claro que você vai chegar na frente de uma pessoa que você nunca viu para falar da sua vida, dos seus medos, das suas vontades, dos seus desejos profundos. Então, assim, a pessoa tem que ter aquele primeiro momento é sempre de medo, até que eu tenho que tranquilizar a pessoa e dizer, aqui nós estamos fazendo uma produção de saúde. O que é a terapia? É você se conhecer, é ter o seu autoconhecimento, saber seus limites, saber o que você quer, o que você não quer, quais são os seus desafios. Eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho uma diferença que eu deixo meu telefone particular com a pessoa para 24 horas por dia. Eu acordo com várias, 20, 30 mensagens. Eu não me importo em responder, sabe? Mas a maioria das pessoas são muito, muito seca. Hoje em dia, a gente não pode ser seco. E você não consegue ser formal no seu consultório. Consegue? Não, de forma nenhuma. Porque a gente lida com algo que mexe não só com a parte física, né? Mas também com a parte... eu tô obeso, ou eu tô me sentindo feia, ou eu... como é que eu vou fazer para lidar com isso? Não, minha cabeça vai melhorar, eu vou me ver bonito, mas meu corpo não está respondendo. Mas é um processo lento. E como ele falou, o mundo ansioso quer tudo para ontem. Aí a gente não consegue. E até a pandemia, né, potencializou talvez Muito. a questão da prevenção, né? Uhum. A gente viu aí o mundo virando de cabeça para baixo, o pessoal dentro de casa tendo que mudar totalmente sua rotina. E depois, aos poucos, voltando à normalidade, o quanto... A gente vem da área, eu trabalho com farma, a gente trabalha Whey Suplementos, tem 11 anos também. A gente viu muito a mudança do comportamento, principalmente do cliente. De hoje, um público nosso, talvez, que mais entra dentro de uma loja, são mulheres de 40, 50 anos, que não estão mais ali buscando, como no passado era uma hipertrofia, ou então uma alta performance, mas sim a longevidade. Sim, o pensamento de chegar lá na melhor idade, com saúde, com disposição, conseguindo correr atrás dos meus netos, dos meus filhos. E eu acho que a pandemia ajudou muito essa percepção da prevenção. E também para essa questão da autossensibilidade, eu não sei qual o tempo pode falar, em relação ao psicológico, você sentiu que a pandemia ajudou também? Eu sei que eu estou nesse meio da parte de suplementação, do bem-estar, mas a parte da autoanálise, do pessoal entender que precisa de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, também o pessoal começou a ter mais consciência em relação a isso? Eu fiquei um mês só sem trabalhar na pandemia, e o consultório vazava gente, porque são 4 psiquiatras e eu. Então, eu não tinha aquele horário. E as pessoas entravam primeiro com aquele momento, eu vou morrer. Depois, com a necessidade de eu não aguento mais ficar dentro de casa. E aquela coisa, como é que eu faço para não morrer? E aí foi um caminho, sabe? Até esse momento de, eu quero viver mais, eu quero investir em mim, eu quero entender o que eu sinto. Né? Eu falo que foi tirar a poeira embaixo do tapete. Porque era muita coisa guardada que a convivência dentro de casa não ia aguentar. Né? Então, essas pessoas passaram a conversar mais, a entender, olha, meu jeito é esse, o seu jeito é aquele, eu vou procurar um psicólogo para melhorar, eu vou tentar melhorar, porque mudar ninguém muda. Mas assim, acho que o hábito muda, mas a personalidade não muda. Então, a gente tem que ter essa diferença. Eu quero melhorar na minha forma de comer, de viver, mas a cabeça da pessoa precisa mudar nesse sentido. Personalidade é mais difícil a gente mexer. Exatamente. Eu acho que a pandemia, assim, respondendo também muito do que você perguntou e complementando a Jennifer, ela trouxe para as pessoas a sensação e a convivência mais tempo com ela mesma.
né? Então você passa o dia inteiro no trabalho, imagine você, agora você não, trabalha home office, você está dentro da sua casa o tempo todo, você não sabe o que vai acontecer com o seu trabalho, nós da área da saúde acabamos trabalhando mais, então nós não vivenciamos essa parte assim, o que vai acontecer com o meu negócio, o que vai acontecer com o meu emprego, a gente acabou até do ponto de vista financeiro, né, até tendo um pouco mais de retorno nessa época, porque a demanda foi muito grande, mas as pessoas dentro de casa, elas passaram a conviver mais com elas mesmas, né, então a percepção assim de que, caramba, eu não sabia que eu reagia dessa forma, ou não entendia que eu ficava ansioso nessa situação. Então, acho que isso chamou um pouco a atenção também das pessoas de definitivamente entenderem que precisam de um suporte, né? Que não é só ela querer, eu quero isso. Não, eu tenho que ter uma ajuda. O porquê que eu penso assim? O porquê que eu não consigo ficar sem comer determinada coisa? O porquê que eu preciso enxergar, às vezes, um alimento como uma fuga para reduzir minha ansiedade, mas depois eu me sinto mal, me arrependo, e aí, mas já que eu não malhei hoje e comi besteira, também não vou malhar amanhã não. Então você começa a entrar numa roda de ansiedade, de problemas psicológicos, que às vezes as pessoas não se conheciam, né? Então acho que a pandemia, ela foi um start para isso aí, e muitas pessoas começaram a se enxergar sim, né, com uma necessidade de terapia. Então acho que ajudou a canalizar um pouco isso, né? Conscientizou, né? Exatamente. De forma ruim, né? Mas foi. No último podcast que eu participei aqui, eu tava com o Luciano, que ele é professor, ele também além de ser profissional de educação física, ele é nutricionista, e a gente conversando sobre essa onda, né? Muita academia surgindo, pós-pandemia, a gente tem vindo aí cada vez mais academias, e eu tenho reparado, a gente fez uma corrida um domingo passado, inclusive minha irmã que nunca correu, minha irmã que estava bem acima do peso, e ela enxergou ali nesse esporte uma forma de se socializar. Ela nunca tinha ido para academia, praticamente começou E a gente tem visto cada vez mais formando grupos de corridas, às vezes com só o interesse comum do pessoal começar a praticar o exercício, assim como o pessoal indo na academia, fazendo aulas coletivas e talvez aquele ambiente ali para socializar. Perfeito. Vocês, qual a percepção de vocês em relação a esse tipo de mudança de hábito da gente, né, de nós após a pandemia e o impacto na profissão de vocês, o impacto no que vocês sentiram, assim, seja na parte psicológica, seja na parte aí em relação ao que ele vai se alimentar ou fazer um atendimento com um profissional? O que vocês enxergam desse mercado quando a gente fala dessas mudanças? Então, acho que falando da mudança de hábito aí primeiro, é como a gente estava conversando anteriormente, né? A pandemia, ela trouxe um medo de morte iminente, né? Ninguém sabia o que ia acontecer e se percebeu que muitas pessoas, né, que tinham uma saúde mais debilitada, elas tinham um desfecho pior, né? Sejam com uma doença crônica pós-pandemia, incapacitante ou não, ou até mesmo com óbito, né? Então isso alertou as pessoas de que realmente aquele papo de que se cuidar, né, fazer uma boa alimentação e fazer um exercício estava muito longe só do pensamento estético. O pessoal sabia, mas não acreditava. Eu sei que mas não é, quando né? viu realmente o que aconteceu, exatamente. Acho que... E aí isso trouxe uma outra, poxa, peraí, fulano que estava do meu lado, o cara era obeso, fumava, bebia pra caramba, não comia direito e tal, e faleceu em uma semana. E eu vi um outro colega que se cuidava um pouquinho melhor, que teve Covid, mas não ficou tão mal e tal. Então, assim, eu acho que isso trouxe para as pessoas uma consciência, como a gente falou, de forma ruim, né? Precisou ter ali um evento até com desfechos muito ruins, mas isso mostrou para as pessoas que, assim, se você não tiver, né, uma saúde bem cuidada, você está sujeito a ter um desfecho pior. E isso... a gente já, na verdade, a gente já vê isso há muitos anos, só que é difícil você perceber, é o que eu falo, assim, vou falar um pouquinho agora da minha área. Fala-se muito hoje de obesidade, tratamento, hipertensão, tratamento, o próprio médico entra na faculdade, de 80% das coisas que a gente aprende, 80% é tratamento e 20% a gente fala de prevenção. Né? Sabendo-se ainda que a prevenção, para mim, é a alma da medicina. Porque se você puder nunca ficar hipertenso, para mim é muito melhor do que saber tratar a sua hipertensão. Veja, não que não tratar a hipertensão não seja importantíssimo, que a gente vai ter casos e a gente precisa, né? Então, hoje se fala mais de prevenção. Mas isso vem do passado por quê? Porque você enxergava, por exemplo, vou te dar o exemplo do meu avô. Meu avô trabalhou a vida inteira
quando se aposentou com os seus 60 e poucos anos, talvez, agora não me recordo, ele sentou numa cadeira todo dia, né, fumava, assistia televisão o dia inteiro e viveu assim dos 60 até os 80, sem uma atividade física, sem nada. Por quê? O conceito de vida, né, era trabalhar, sustentar a família, né, botar dinheiro em casa, depois eu vou descansar, né? Esse descansar não significa efetivamente sentar numa cadeira, né? Então ele envelheceu com todos os problemas de um idoso, né, que foi perdendo funcionalidade, depois ele teve um CA, enfim, fumava muito, ele foi perdendo a qualidade de vida, né? E aí você vai vendo que a pessoa, ela não consegue responder mais, porque tem aquela mentalidade do passado de que, já que tá assim, vou deixar assim mesmo, né? Então, a gente já vem sofrendo, né, essa falta de saúde desde muito tempo. Só que o que eu acho que a pandemia startou foi o seguinte: eu não preciso chegar lá para perder essa saúde. Eu já tô perdendo ela de agora. Todo dia um processozinho. E aí uma doença veio e mudou a vida de todo mundo, né? E aí as pessoas que não tinham uma saúde boa, não que quem não tivesse uma saúde boa não teve desfecho ruim, mas se você for colocar isso percentual, os trabalhos mostram isso tranquilamente, né? Quem tem reserva muscular, quem faz musculação, quem tem uma atividade cardiovascular boa, né, consegue acelerar bem o coração com exercícios físicos, está sujeito a uma melhor recuperação durante uma hospitalização, porque as doenças infecciosas, elas aceleram o coração e aceleram a respiração. Então, tudo isso te dá um preparo muito maior. Então, você sair daquela patologia estando melhor preparado é infinitamente melhor. Então acho que a pandemia deu esse foco aí pra gente e hoje se procura mais, né? Tanto que a nutrologia foi uma área que cresceu, a terapia, as pessoas estão querendo fazer muito mais terapia do que fazia antes, apesar de ainda, um certo preconceito, né? Você fala assim, poxa, eu acho que é interessante agora, nesse ponto do seu tratamento, você considerar uma terapia. A pessoa, terapia? Mas acho que eu não preciso, não. Eu vou devagarzinho, eu consigo resolver sozinho. Eu vou para um amigo, eu chamo um amigo para conversar, é a frase que eu mais escuto. É a frase, não, se eu tenho você porque eu não tenho amigo. Eu escuto muito isso. Porque se eu tivesse um amigo, eu falo, mas e a escuta técnica? Caramba. E o que você vai ouvir minha que um amigo seu não vai falar? Eu tenho um rapaz que ele sempre fala isso. Eu tô com ele há 1 ano, tem 1 ano que eu tento mandar ele para Bruna. Ele é uma pessoa de 36 anos, que ele é hipertenso, ele é obeso, ele não faz atividade física nenhuma, ele não trabalha, ele não tem um amigo, ele não namora. Ele é a pessoa, ele fala assim, a solidão é muito bom, eu não gosto de pessoas. Então, assim, a pandemia piorou a situação dele, né? Então, eu falo para ele assim, você tem que tomar cuidado com as escolhas que você faz, porque escolhas ruins levam a atitudes ruins, né? A consequências ruins. E escolha é uma coisa que você... Porque no começo da pandemia, eu recebi o quê? Pessoas se divorciando. Só que com o passar do tempo, aquilo foi melhorando e outras coisas foram aparecendo. Eu tô bebendo demais, eu tô comendo demais, eu tô trabalhando 20 horas ou 18 horas no computador, tudo que chega do meu trabalho eu respondo na hora, então eu tô muito ansioso. Aí à noite quero tomar um vinho, eu quero comer um chocolate, eu quero comer uma massa. Então, assim, o que aquela ansiedade daquele primeiro momento causava na pessoa que ela precisava se recompensar? E aí algumas pessoas vieram por si só falando assim, bom, o que está acontecendo comigo que eu não era assim? Aí eu falava, se você não era assim, você não estava preso. Você ficava o dia inteiro na rua. Né? Então, assim, isso foi uma que mudou. Eu acho que a questão da psicologia em si tem muito a crescer ainda. Uhum. As pessoas precisam de ter o seu momento na academia, o seu momento sozinho, o seu momento de ter com quem conversar, com quem desabafar. Entendeu? Então, assim, isso é diferente. Né? Na área da psicologia, falando na área de saúde, a gente vê essa questão da prevenção. Existe esse conceito também de eu ir para buscar uma ajuda profissional para prevenir, talvez, algum tipo de surto, algum tipo de problema, ou é mais na parte de remediar mesmo? Na verdade, assim, eu acho que depende muito do que você tem de demanda, sabe? Por exemplo, se você vê uma criança ou um adolescente, que é a fase mais difícil, muito retraído, muito tímido, o que aconteceu para ele ficar assim? Porque a timidez é uma questão da personalidade. Só que por que ele se isola? Isolamento não é um sintoma, na verdade. Então, você vai buscar aquela terapia e você precisa tratar a família.
né? Por exemplo, quando ele me manda uma pessoa obesa, a gente tem até um paciente que eu gosto muito dele, que Bruno salvou ele na pandemia, né? Ele ficou muitas horas para desentubar ele e tal. E ele falou assim, ó, você precisa da Jennifer. E ele veio para mim e assim, eu não via nele algumas questões de falta de enfrentamento e tal, mas quando eu conheci ele, ele veio me contando da infância dele. Ele foi um cara que nunca falou, ele nunca respondeu, ele nunca falou alto, ele agrada todo mundo. Quando ele ganhava, ele fazia alguma coisa para os pais, o pai dele dava uma caixa de doce de leite para ele. Então a comida sempre foi introduzida em todos os âmbitos da família. Ah, vamos comemorar não sei o quê. Aí a irmã faz um bolo, faz docinho, e a mãe dele cozinhava muito bem, juntava 12 pessoas para almoçar no domingo. Então tudo que ele faz tem comida e bebida junto. Então, assim, isso trouxe para ele até hoje. Hoje ele tem um problema, ele vai parar de lugar em lugar para comer, para beliscar. No carro dele tem alguma coisa para ele beliscar. Então, eu falei para ele, ele precisa mudar o hábito. Ele, a partir disso, ele começou a entender a dinâmica que ele foi criado. E aí, junto, entender por que ele não responde, por que ele não enfrenta. Ele nunca brigou na rua, ele nunca respondeu um professor. Então, tudo isso foi algo que poderia ter se prevenido lá atrás. Mas chegou um ponto que ele precisou, eu quero emagrecer, eu quero ter qualidade de vida. Ele tem vários problemas de saúde. E aí ele foi, Bruno falou para ele, ó, você precisa de terapia. Então, assim, talvez não uma prevenção de terapia, mas que as famílias comecem a olhar a criança mesmo até o adulto, ó, você precisa de uma ajuda maior. Porque mãe erra, pai erra. Talvez uma pessoa de fora vai olhar uma coisa que você está fazendo, ou que o pai ou a mãe estejam fazendo, que não esteja sendo benéfico para aquela criança. E aí, a partir do momento que aquilo vira normal, ele vai tomar aquilo como uma certeza para crescimento. Eu costumo fazer uma analogia, não sei se a Jennifer concorda, essa parte da prevenção psicológica, é difícil realmente a gente chegar, né, numa definição, mas vamos lá. Uma criança, ela nasce com HD vazio, né? Por exemplo, seu filho tá lá, o HD tá vazio. A gente, o meio externo, é que vai alimentar o HD, né? Então, eu tô fazendo essa analogia aqui com o computador, porque você instala um programa, você instala outro, no meio dessas instalações vem um vírus ali, né? E o que a gente sempre tem num computador? Um antivírus, né? Porque senão eu perco todos os meus arquivos e danifico minha máquina. Então, é basicamente aí que eu acho que entra a psicologia. A psicologia, ela entra como um antivírus, né? A gente vai instalar algumas coisas nesse HD da criança, como pai, mãe, ou até a percepção dele externa de amigos e de convivência, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo certo. Mas será que a gente teve uma resposta positiva em cima daquilo? Será que aquilo é certo mesmo eu passar para ele? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A minha esposa tem trauma não gosta de mar, né? E uma vez eu fui entrar com a minha filhinha no mar, não, cuidado, o mar tá muito perigoso, ela pode se afogar. Pum, aquilo já acendeu uma lanterna na cabeça dela, né? Da sua filha. A mamãe falou que o mar pode me afogar. Realmente pode, mas eu não tenho que imputar esse medo nela agora. Filha, vamos lá, tem a sua percepção, entra dentro d'água. Tomou um caixotezinho aqui, gostei, não gostei, porque às vezes pode ver como uma diversão, às vezes pode ver como um perigo, deixar ela ter... Então a gente imputa uma percepção na cabeça da criança, até como forma de proteção, né? Por pai, né? Não, cuidado, a gente tem aquele medo, que a gente acha que a gente está fazendo certo, mas o que aquilo ali vai gerar na cabeça da criança, né? Então pode ser que no futuro ela seja uma criança que não vá à praia porque tem medo de água. Pode parecer normal. Será que é normal? Não tem que ter medo, né? Você tem só que, é óbvio, né? Passar aquela noção de respeito e tudo, e respeitar os seus limites, mas você não precisa ter medo da praia. Então, assim, eu tô dando um exemplo porque a gente, às vezes, não percebe o que a gente vive, né? E as coisas que atrapalham no nosso dia. E o que eu acho que a terapia traz muito isso? Ela te mostra coisas que você não vê. Porque se você vê tudo, você fala, poxa, legal, tem que procurar uma terapia. Mas tem coisas que você não vê. E é o que a Jennifer falou. Você tem que estar preparado porque você vai abrir um canal de desconforto.
Geralmente a terapia vai te colocar numa situação de cash, vai te dar um desconforto, né? Então, assim, encarar o desconforto é muito ruim, né? O ser humano procura uma zona de conforto, né? Pra gente é legal estar na nossa zona de conforto, falar só do que a gente entende, fazer só do que a gente gosta, comer o que a gente quer, ótimo, maravilhoso. Mas, infelizmente, não dá pra ser assim. Então, eu vejo a terapia, sim, como uma coisa, não sei se isso teria um cunho preventivo, né? Mas talvez aí mudando um pouquinho a palavra, aí não sei se a Jennifer concorda, mas como uma forma de autoconhecimento, né? A gente tem que ter um autoconhecimento. Ah, mas eu converso com um amigo. Peraí, ela estudou 5 anos, técnicas, né? A psicologia é uma ciência, né? Você não vai dizer que seu amigo do bar é importantíssimo, tá? É bom, né? É legal, bacana, continue com sua amizade. Mas assim, não dá pra excluir a posição de um psicólogo e colocar um amigo no lugar, né? Enfim. E eu tenho uma coisa, eu gosto muito da informalidade. Então, a maioria dos meus pacientes tem, a gente chama de transferência, né? Tem um jeito mais informal como o meu, de gostar de brincar, de rir. E por mais que eu pegue num ponto muito sério e que eu falo assim, ó, hoje eu vou te amassar, hein? Eu brinco com eles, né? E ó, eu falo de novo essa frase. E eu tento terminar a sessão, porque eu não faço uma sessão certa de 50 minutos, eu não gosto de nada muito pautado. Eu falo assim, eu tento terminar de uma forma leve. Porque eu tenho pessoas que falam assim, ó, hoje eu tô indo embora com muita raiva de você. Mas elas falam assim, mas a semana que vem eu volto. Aí tem gente que fala assim, ó, semana que vem eu não vou vir porque eu preciso de tempo pra pensar o que você falou, que eu tô com muita raiva. Outros adoram. Eu gosto muito quando você briga feio. Quando você tá calma assim, eu não gosto. Sabe? Logo depois da minha cirurgia, eu tava indo bem leve, porque nem eu aguentava fazer muita coisa. Eu já não tô sentindo falta da Jennifer original, sabe? Porque tem coisas que a pessoa precisa e quer ouvir, mas que ninguém tem coragem de falar. O seu amigo do bar não vai falar pra você que você tá errado. Ele vai dar uma volta e no final ele vai concordar com você. Ele não vai falar assim, ó, toma essa atitude, porque essa vai ser difícil de enfrentar, mas vai dar certo. Não vai falar, não vai falar. Ali tem uma questão de amizade envolvida, né? Enfim. Quando a gente fala de saúde, né? Às vezes a gente vê alguns indicadores, né, do nosso corpo. Exemplo, algum indicador de exame de sangue, quando a gente vê colesterol, ou vê outras taxas, ou então eu vejo que eu não estou conseguindo performar, ou não estou conseguindo dormir. Isso a gente consegue identificar que às vezes é alguma falta de nutriente, ou alguma falta de, talvez, uma orientação profissional. E aí vão procurar o Bruno, o doutor Bruno, outros. E na parte da psicologia, existem alguns indicadores que a gente consegue ver que aquela pessoa, ela, poxa, estou precisando procurar a doutora Jennifer, alguma orientação que vocês possam ajudar até a gente a entender, esclarecer. Porque eu acho que essa parte do físico é muito fácil a gente identificar, né? Cara, eu tô me sentindo bem, acima do peso, mas e para a parte mental? Como é que a gente consegue ver? Hoje a gente tem a epidemia da crise de ansiedade, né? Eu digo que é uma epidemia. Porque eu costumo fazer uma associação, né, com quem entende minimamente de psicologia quando Freud escreve sobre a histeria, que todas as mulheres eram histéricas, sabe? E hoje a gente tem a epidemia da crise de ansiedade. Todo mundo passa mal, todo mundo sente, se treme, fica falta de ar, e deprime, não quer sair de casa, e começa a ter sintomas físicos, né, que a gente chama de psicossomática, que a gente precisa procurar alguém. Aí a pessoa procura o psiquiatra, como o Bruno falou, para medicar. E aí aquela primeira medicação, ela vai te acalmar. Só que o pensamento acelerado não muda. Os tipos de pensamento não mudam, né? E aquele mal-estar, você vai contar para quem que você está com aquele mal-estar, né? Então, assim, aí que eu acho que são os indicadores iniciais. Você está muito triste, você está muito para baixo, você não tem vontade de fazer as coisas, né? E a gente tem uma coisa na geração, que é essa geração mais nova que a gente, que pega de 25 a 35 anos, que eu pego questões, por exemplo, como um paciente meu me ligou esse final de semana e falou assim, essa semana eu não fui porque eu trabalhei, mas eu tô deprimido porque eu trabalhei 10 horas. Então eu não vou mais trabalhar e vou voltar para terapia, porque eu acho que eu não nasci para trabalhar. Eu falei, né? Vamos ver o que é isso aí, né? Porque você tem 24 anos, você tem uma carreira que você gosta, mas o dia a dia não é fácil para ninguém. Eu falei para ele, você acha que é fácil para mim? Sair de casa, sei lá, 10 da manhã e voltar 10 da noite. Para ele, eu trabalhar em outros municípios, trabalhar aqui no consultório, acordo às 5 da manhã, chego em casa às 8 da noite. Para ninguém é fácil, para você não é fácil, para ela não é fácil. Então, assim, como que essa geração vê essa necessidade? Porque eu vejo que a geração mais nova vem buscando muito terapia. Mas a grande maioria com essa ideia de que eu estou muito mal. Só que estar muito mal é diferente de estar triste.
sabe? Tristeza todo mundo tem, como diz o filme Divertidamente. A gente tem todos aqueles sintomas. Isso nasce com a gente. Você vê que seu filho, quando estiver com raiva, ele vai gritar, ele vai chorar. É normal, ele vai rir. Só que quando você está mal, é muito diferente de você estar triste. Você está num estágio de apatia. É um estágio que você não consegue, nada te faz feliz, você não consegue comer, ou você come demais, você fica parado, você só dorme, né? Eu tenho uma paciente que ela falou assim, eu antigamente dormia, minha de Bruno, ela falou assim, nossa, mas a dieta dando muito certo, ela falou assim, antigamente eu dormia até meio-dia para esquecer, só que eu acordava e o problema estava lá de novo. Esse final de semana, ela me mandou, foi aniversário dela, ela falou assim, olha, eu fiz isso. Então, assim, em poucos meses, ela mudou completamente. Completamente. Ao ponto do filho dela fazer medicina e querer mudar o que ele está estudando para fazer nutrologia por causa de Bruno. Porque o que está acontecendo com a mãe dele, o que acontecendo com a mãe dele é uma mudança absurda. Sabe? Então, assim, esses primeiros sintomas que as pessoas começam a sentir no corpo, um cansaço excessivo, eu já fui ao médico, mas o cansaço continua. Essa vontade de chorar que não é normal, né? É uma vontade de chorar que é toda hora, por qualquer coisa. Aí eu acho que é a necessidade de você buscar um psicólogo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você concorda com Freud, que todas as mulheres são histéricas? Só pra gente ter um carimbo psicológico não, aqui. Não, né? Porque ele Que aí a gente já neurose, pode usar isso de argumento, né? Brincadeira. Na verdade, ele separa depois a histeria da neurose, né? Uhum. E aí ele faz a diferença de histéricas e neuróticas, né? Normalmente, hoje em dia, a maioria das pessoas são neuróticas, né? Do que histéricas. E vou complementar e vou entrar um pouquinho na minha área do que a Jennifer falou. Se a gente fizer um paralelo aí com o meio externo, né, pegando a questão do trabalho aí que ela falou, né, o paciente, acho que eu não tenho que mais trabalhar, trabalho 10 horas. E isso entra não só na parte nutricional, na parte hormonal, na parte de percepção. Vamos lá. Se você pegar... vamos pegar nossos ancestrais, vou lá atrás na história mesmo. Alguém comia por satisfação, ele caçava para se alimentar. Né? O alimento não tinha essa coisa do eu vou me satisfazer com o alimento. Ele precisava de uma caça para ele sobreviver, para o dia seguinte ele ter energia para continuar vivendo. E aí a gente veio trabalhando um mundo moderno, veio crescendo, historicamente isso foi mudando e obviamente o ser humano gosta da zona de conforto, como a gente falou, e precisa sempre de uma recompensa, né? Eu costumo brincar que nós somos como os cachorrinhos treinados, né? Faz xixi ali no paninho, o que eu te dou? Um biscroquezinho, né? Um biscoitinho para você, né? Então a gente precisa de uma recompensa para a gente chegar lá. Então, os alimentos palatáveis, os alimentos com muito açúcar, com muita gordura, eles vieram trazendo uma recompensa. Né? Então, hoje o ser humano trabalha demais porque ele entra numa roda viva, era aí que eu queria chegar. A gente vive num mundo capitalista, onde a pessoa bem vista é a pessoa que tem muito dinheiro, que tem um celular bom, que tem uma casa boa, então você está fazendo aquilo ali por conta de uma ação do meio externo que você muitas vezes não para se perguntar, por que eu tô entrando nessa roda? Será que eu preciso disso tudo mesmo, né? E aí entra muito a terapia. Por que eu tô... E a gente não percebe, porque você entra, né? Você tem que fazer o que a sociedade te impõe a fazer, né? Então você entra nessa roda. E aí, como você não consegue ter uma vida saudável, você começa a buscar recompensa, né? Qual a recompensa mais fácil que se tem hoje? A alimentação, comida. Você vai precisar comer ao longo do seu dia para sobreviver. Então, se eu puder juntar o ato da nutrição com o ato da satisfação, maravilhoso, né? Só que a gente tem nessa evolução aí das alimentações, dos alimentos, toda uma questão que foge muito nutricional e atende muito mais à satisfação pessoal, né? Então, eu trabalhei demais, poxa, chegar em casa eu vou comer uma pizza, eu mereço, calma aí. Por que não, né? Trabalhei pra caramba, mereço uma cervejinha, mereço isso, mereço aquilo. Então a gente tá sempre enxergando a alimentação como uma fonte de recompensa para uma vida que a gente não sabe nem às vezes o porquê que a gente está vivendo aquela vida. E aí entra mais uma vez a terapia. Por que seu dia é tão atribulado? Será que você precisa trabalhar tanto? Será que você precisa de tanto dinheiro? Será que você precisa ter o melhor celular? Você precisa gastar com os melhores restaurantes? Qual o seu conceito de vida? Porque a gente entra num conceito geral de vida e vai vivendo a vida, né? E todo mundo quer as mesmas coisas. Todo mundo quer o celular de última geração, uma cobertura num lugar legal, uma casa maravilhosa para postar nas redes sociais hoje,
que isso é outro canal ansiogênico, é muito bom, tem todo um lado bom, mas tudo que é bom sempre, às vezes, cai para o lado ruim, assim como é a alimentação é maravilhosa, mas existem alimentos que são péssimos. Então a gente vai entrando nessa roda viva e não percebe. Então por isso eu acho assim, um acompanhamento terapêutico, ele vai muito mais além do que só você tratar, né? É você se conhecer, entender quais os caminhos que você vai tomar na sua vida. E aí isso tá relacionado ao caminho que você vai tomar no seu relacionamento pessoal, no seu relacionamento com seus amigos, no seu relacionamento externo, no seu relacionamento com a comida, que é importantíssimo para gerar uma obesidade, né? Essa sua relação com a comida vai te gerar uma obesidade. E aí, como a Jennifer também falou, né? E a gente citou no início, a busca do alimento palatável por uma recompensa, por conta de todo esse estresse diário de vida que ela estava explicando, ele não é uma questão de força de vontade. Ah, legal, vou chegar em casa, não vou comer a pizza. Existem áreas no nosso cérebro que elas estão relacionadas a um sistema de recompensa, certo? Então, o seu cérebro vai identificar tudo que é bom, que ele quer, que gera prazer, e ele vai buscar aquele prazer. Como que ele busca aquele prazer? Ele busca aquele prazer sinalizando internamente de forma química, liberando um monte de substâncias, que a gente não vai entrar no detalhe aqui, porque aí daria para ficar um dia aqui só falando, e se eu me empolgar eu falo mesmo, mas a gente vai sinalizar quimicamente a busca por aquele alimento, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho mais, fala de forma um pouquinho mais técnica, porque todo mundo já conhece. Existe um neuro-hormônio que a gente chama de dopamina, que é um hormônio extremamente associado a uma sensação de bem-estar e alegria, né? Vou te dar um exemplo da dopamina. Dopamina e serotonina são os dois que a gente mais conhece, que as pessoas mais falam, que inclusive existem suplementos para isso, né? Que são excelentes, inclusive. Vamos lá, a dopamina é assim, ganhei na Mega Sena, maravilha, ótimo, tô rico e tal. É aquela euforia aguda, mas ela depois passa. A serotonina, ela teria um papel mais crônico, né? Aquela sensação de bem-estar, de felicidade, né? O que a gente tem na maior parte das vezes com a alimentação? E aí a gente chama essa alimentação de alimentação hedônica, né? Alimentação emocional. Olha como entra mais uma vez. Não tem como tratar um distúrbio de alimentação emocional sem um psicólogo. Eu não tenho como. Eu posso resolver muita coisa, mas eu não vou chegar no meu objetivo, né? Então, a dopamina, ela participa dessa sensação de bem-estar. Por isso que às vezes a gente vê um alimento e a gente fica negociando, né? Não, vou comer essa tortinha hoje, amanhã eu malho mais um pouquinho, depois eu tiro uma refeição. Você fica negociando, porque você quer aquele prazer. O teu cérebro tá sinalizando para você ir, só que você não sente, né? E eu costumo brincar que ser humano, se você topar o dedinho aí na mesa, você vai no hospital, né? Porque você acabou de machucar. Agora, se você estiver aumentando um pouco o peso, ou se você estiver comendo um pouco errado, você não vai procurar o médico nem um hospital, porque para você isso não é errado. Mas já é um distúrbio, entende? A gente já tem um canal de distúrbio. E aí, isso está associado, é aí que eu queria chegar, que também entra muito na parte dela. Hoje em dia já se fala em vício alimentar. E você sabe que 25% dos pacientes, a maioria dos trabalhos científicos mostram essa média, tem 25% dos pacientes obesos têm uma associação em vício alimentar, que gira em torno disso que eu expliquei, né? Dessa sinalização química. Existe um sistema cerebral que a gente chama de sistema límbico, onde ele identifica uma ação, né, externa, né? Ele capta aquela ação externa, vê se é bom ou se é ruim, grava uma memória emocional e, dependendo dessa memória emocional, ele te afasta ou te aproxima daquilo ali. E os alimentos hoje, eles causam uma resposta positiva desse sistema. Então, ele está toda hora te levando para lá. Por que eu não consigo emagrecer de jeito nenhum? Eu tenho que comer aquela comida. Porque não é você. É a sua relação emocional externa com a alimentação durante todo um período que pode ter sido causado por outra coisa. Fiquei ansioso porque perdi o trabalho e tive Covid. Passei a comer mais. Pronto, começou a sinalizar. E essa dependência alimentar, ela entra igual uma droga mesmo, né? O açúcar e a gordura, eles têm uma sinalização parecida com as drogas ilícitas. Por exemplo, cocaína, maconha, parecida, tá? Ainda não se sabe exatamente o que. Agora, o mais curioso, veja, todo mundo gosta. Fala um alimento que você gosta.
Hambúrguer. Beleza, todo mundo gosta. Difícil não gostar, né? Beleza, hambúrguer. Hambúrguer e torta de chocolate. Legal? Um tem mais gordura, o outro um pouco mais de açúcar. Mas os dois têm bastante coisa dos dois ali. Legal. Então, o que te dá vontade de comer? O hambúrguer e a torta de chocolate. Agora, se eu te perguntar assim, você adora doce? Gosto. Você tem vontade de ir na geladeira pegar uma colher de açúcar e botar dentro da boca? Não. Porque não é só o açúcar e a gordura. Tem milhões de outras substâncias que vêm sendo colocadas nos alimentos que vão compor. E aí, qual a dificuldade? O que realmente causa o vício alimentar? Né? Ainda não se sabe. Se sabe que alimentos que têm alto teor de gordura e açúcar, por isso hoje a gente tem um selinho lá, né? Isso. Alimentos potencialmente alto em gordura, enfim. Mas se sabe que não é só ele, existem outras substâncias. Qual realmente, né? Qual a associação que causa essa dependência? Não se sabe. O que se sabe é que aquilo é uma fonte de prazer imediato na qual você busca e associa a sua alimentação do dia. Então, para você muitas vezes pensa assim, vou comer uma pizza, mas eu tô só me alimentando, né? No fundo, você sabe que não é, né? Então, você tá gerando a vontade de comer um alimento por um prazer, por conta de uma percepção emotiva que você nem sabe qual foi. Então, mais uma vez, por que não a terapia? Qual é essa situação que te levou a criar esse hábito alimentar ruim e essa sensação de precisar do alimento como uma felicidade? Se seu ancestral... Aí se fala de hormônio, mais uma vez, né? Você acha que o cara que saía pra caçar tinha 400 de testosterona? Saía pra caçar um leão na selva pra comer. Você acha que ele tinha... Ele tinha 1.500, 1.600, sei lá, tô chutando aqui, no seu nível, era muito mais alto. Por que você acha que hoje o homem tá virando uma febre, repor testosterona? É importantíssima a reposição, quando bem indicada, com acompanhamento médico. Mas por que se procura cada vez mais isso? Porque o corpo do homem não está mais agindo como agia antes e existem milhões de substâncias interferindo nisso. Então, cada vez mais precisa-se de hormônio. Mas é dar o hormônio que vai resolver? Não. Óbvio que não. Senão, vamos botar suco de testosterona, todo mundo toma, e a gente tá feliz da vida. Aí, óbvio, a testosterona ajuda muita coisa? Ajuda, porque é um hormônio masculino. Se eu te der testosterona, você vai se sentir melhor, vai ter mais força, talvez melhore alguns caracteres sexuais. Legal. Mas é a mesma coisa, fazendo uma analogia, de você virar pra mim e falar assim, poxa, Bruno, quero dar uma corrida. Só que eu tô destruído, trabalhei a noite inteira, fiquei estudando, sei lá, aconteceu alguma coisa que meu corpo não tá respondendo. Eu te falo assim, vai lá na Whey, compra um suplemento, um termogênico, toma um termogênico e vai correr. Você vai correr bem? Vai. Depois que acabar o efeito termogênico, seu corpo tá lá embaixo, pior do que quando você começou. Então, eu não tô tratando a causa. Então, mais uma vez, da onde vem a sinalização química que te leva pro prazer alimentar, te gera obesidade? Não tem como eu excluir a parte emocional. Porque essa fome, ela é emocional. Se ela é emocional, ela precisa estar na jogada. Você quer ouvir um exemplo? Se você, quando criança, sua mãe, depois de você almoçar, te dá qualquer doce, você vai ficar acostumado a vida toda a, depois de comer um doce. Eu tenho um paciente que ele está tratando até agora, que ele veio para mim por questões de trabalho, e aí eu fui cavucando, catando, e eu descobri que todo domingo ele comia 5 italianos da Compão. E aí eu descobri que aquela recompensa ali não é só da questão dele familiar, mas que quando criança ele tinha muitas regras dentro de casa, mas no domingo podia se comer o que quisesse, a quantidade que quisesse. Então hoje ele tem umas questões complicadas na família, mas ele chega 3 horas da tarde e ele está tendo uma melhora, sei lá, já tem uns 2 meses que ele não faz isso. Ele até comemorou a sexta-feira, que deu 2 meses, eu acho que 2 ou 3 meses, que todo domingo, 3 horas da tarde, ele ia para comprar e comia 5 italianos. E ele hoje tem 45 anos. Assim, você vê que ele emagreceu pra caramba, ele tá conseguindo melhor questão no treino, ele tá fazendo algumas coisas, tá fazendo a medicação com o Bruno. E você olha, ele até mais novo ele tá. Legal. Aí ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que aquele movimento do meu pai, que se manteve depois do meu casamento. E aí, assim, era uma forma que ele, eu quero mudar no casamento. A esposa dele é uma pessoa com sobrepeso. Então, ela não quer também que ele fique melhor. Então, é a pessoa que eu chamo de facilitadora. Ela aproveitava e comprava coisas, ou falava assim, vamos lá na Compão comer. Eu como um açaí, porque açaí é fruta, não engorda. Mas aí esquece o guaraná, esquece tudo que põe. Então, assim, talvez tudo que venha por trás disso faça a pessoa comer demais.
Ou então você está muito nervoso pensando. Tem hora que você fala assim, nossa, eu preciso comer alguma coisa para melhorar. No meu trabalho tem uma pessoa que trabalha que fala assim, não tá na hora de uma coquinha, não. Eu falo, não tá na hora da coquinha. E o interessante é como é que a gente diferencia, né? A gente até fez uma palestra um tempo atrás aí, né, sobre isso. Como é que você diferencia essa fome fisiológica da fome emocional? A fome emocional é uma fome que, assim, você não tá com aquela sensação de fome estomacal, você geralmente tem predileção por alimentos palatáveis, você não tá com vontade de comer um prato de arroz com feijão, você tá com vontade de comer um hambúrguer, uma torta de chocolate, alguma coisa assim, né? Vem em momentos de maior ansiedade, né? Tá associado também a uma recompensa, quero comer para me sentir melhor. Essa é a fome emocional. Qual é a fome fisiológica? Pô, tá batendo a hora de eu almoçar, tô começando a ficar com fome. Deixa eu ver o que eu vou comer aqui, qual restaurante que eu vou comer e tal. Você pensa em comida mesmo, porque aquele momento ali você quer nutrir, né? Já a fome emocional, ela te desvirtua. Às vezes você terminou de almoçar, tem 1h30 depois, você fala, pô, já tô com uma sensação de fome. Aquilo ali, se você se alimentou bem, aquilo não é uma fome. Tem uma frase que a gente, nessa palestra que ele falou, que ele deu, que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou assim, arroz e feijão não engorda. E eu uso muito isso. Se você comer arroz e feijão, você não vai engordar. Mas é muito mais que isso, né? É o nugget, em vez de comer um frango grelhado. Tudo que você coloca ali, né? Ontem tinha um macarrão bonito lá. Aí uma outra pessoa perguntou assim pra mim, você não quer botar um arroz aí não? Eu falei, vocês querem me matar? e é isso, né? É botar aquela comida, muita coisa. E você... Então, se você tirar tudo que a gente coloca junto, você vê que você vai no restaurante, você acaba de comer, vem aquela bandeja cheia de doce. Você não quer um doce? Exatamente. Eu fiz até um desafio nessa palestra. Eu falei assim, ó, quem me trouxer uma pessoa obesa que come arroz, feijão, salada, carne, se alimenta direito, eu dou 2 anos de tratamento de graça. Ninguém traz, porque ele não engorda por causa do arroz e feijão. Né? Eu tô falando de uma pessoa obesa mórbida. Vai ter um sobrepesozinho ali, se comer errado e tal, às vezes erra um pouquinho na quantidade, mas efetivamente não é isso. E aí entra isso, arroz e feijão não tem, muitas vezes, né, apesar de que hoje em dia a gente já tem a ação de alguns agrotóxicos e tal, mas não tem essas substâncias dos alimentos industrializáveis palatáveis, né? Você não fica assim, agora eu tenho que comer um prato de arroz, caramba, vou chegar em casa e comer uma bacia de feijão. Você tá pensando no alimento palatável, né? Então, mais uma vez, entra aí o vício da alimentação. E aí eu vou até perguntar para vocês um assunto que tá muito em alta, né? Por exemplo, a gente vai ter um encontro agora no dia 30 com 350 nutricionistas. A gente fechou um cinema com a Essential Nutrition, uma marca de credibilidade do nosso mercado. E um dos principais assuntos vão ser os análogos de GLP-1. Então, eu queria entender um pouco da opinião de vocês. A gente falou muito o imediatismo, comer como uma recompensa. Qual a opinião de vocês, se vocês puderem compartilhar, do uso cada vez mais normalizado sobre esse analógico com acompanhamento ou sem acompanhamento, não sei qual é a opinião de vocês, mas em relação à ajuda para combater essa ansiedade, o desejo de comer como uma recompensa. Qual a opinião de vocês sobre os análogos, né? Monjaro, Ozempic... que já vão vir outros aí, que daqui a pouco tem a Retatrutida, que é um medicamento novo que já está, eu acho que na Europa já está sendo usado. No Brasil tá chegando, mas ainda de forma não legal, né? Então fica até o recado aí, né? Não usem, não está liberado no Brasil ainda. Mas, é legal a sua pergunta, porque entra de novo a divisão aqui entre eu e ela. Vamos lá, vou falar do ponto de vista técnico, primeiro dos análogos de GLP-1 e GIP, né, que são 2 substâncias. A semaglutida, que é o sem conflito de interesse aqui, falando o nome para todo mundo conhecer, que é o Ozempic, o Wegovy agora, é um análogo de GLP-1. Esse GLP-1 é uma incretina, é uma substância que o nosso próprio intestino produz, tá? Que ela tem basicamente, sem aprofundar muito, uma função de sinalizar a saciedade, tá? Ela tem outras funções também, mas basicamente isso, é aí que ela age. Então, você fica saciado, né? Porque você injeta uma quantidade maior de substância, lembrando que ela é uma incretina, a gente produz esse GLP-1, só que a nossa produção endógena, ela é muito fugaz, ela é muito rápida, né? Então a sensação de saciedade, ela acaba com uma certa facilidade. E quando a gente faz o aporte dessa medicação, ela costuma durar aí, em média, 7 dias, 5 a 7 dias de efeito, é o que a gente vê. Então, do ponto de vista técnico, ela é uma excelente droga
para se tratar a obesidade. Por quê? Porque dentre os fatores complicadores da obesidade, a gente tem a síndrome de hiperfagia, que é aquela pessoa que come demais, né? Sabe que já está satisfeito e tem que continuar comendo, né? E ele também age um pouquinho no centro de fome emocional, no centro de fome hedônica. Ele consegue dar uma inibida, tanto que a pessoa tem relato de, eu perdi a vontade de beber, perdi a vontade de comer doce, quando faz esses análogos, né? E a tirzepatida, que seria o Mounjaro, ela é, na verdade, o GLP-1, que tem na semaglutida, mais o GIP, que é um análogo produzido via pancreática, né? Que tem também uma associação. Quando você associa duas substâncias, qual a grande vantagem? Você consegue fazer um sinergismo, então elas têm uma potencialização de efeito entre elas, você consegue reduzir a dose e diminuir efeitos colaterais, tá? Então, do ponto de vista de saciedade e perda de peso, o Mounjaro ele trouxe uma resposta muito melhor. Mas o importante é lembrar que essas drogas elas não foram feitas para tratar obesidade estética, vou chamar assim. Esse termo nem existe, tá? Mas assim, não é para você se olhar no espelho e se ver magrinho. É para tratar uma síndrome metabólica. E qual o conceito hoje de síndrome metabólica e de obesidade? Antigamente, a obesidade era circunferência abdominal aumentada, acima de 94 nos homens, acima de 80 nas mulheres, e você olhava e falava lá, a pessoa tá acima do peso. Isso era obesidade. Hoje, o novo conceito de obesidade é você ter excesso de adiposidade, que é esse aumento do tecido gorduroso, associado a um descontrole metabólico. O que pode ser esse descontrole metabólico? Vou falar de forma usual, assim, usar o termo não técnico, né? Gordura no fígado, né? Que é a famosa esteatose hepática. Mioesteatose, que é gordura na musculatura, que muita gente não dá ênfase, mas tem que ser vista. Resistência insulínica, né? Que a gente vê pelos exames, tá? Hipertensão arterial, e aí você vai. Então, se você tem um excesso de adiposidade associado a algum fator desses crônicos que mostram um descontrole no seu metabolismo, você tem obesidade. Agora, um detalhe importante: preciso ter aumento visual de peso? Não. Posso ter uma pessoa magra, tá? Que quando a gente joga na bioimpedância, que é aquela balancinha que dá a composição corporal, mostra uma quantidade de gordura aumentada em relação à quantidade muscular ou em relação à proporção de peso. Se ela tiver esse excesso, mesmo dentro do peso dela, associado a uma dessas disfunções, existem outras, mas essas são as mais comuns, ela tem obesidade, tá? Então, esses medicamentos, os análogos de GLP-1 e GIP, eles estão sendo sintetizados para tratar essa síndrome metabólica. Então, eles vão muito além de um simples uso na obesidade. Eu uso hoje análogos de GLP-1 para prevenir AVC, para prevenir infarto, pacientes com insuficiência cardíaca, onde o coração não consegue contrair bem, tem uso desses medicamentos, né, melhorando a qualidade de vida pelo poder de contração do coração, porque eu diminuo uma inflamação corporal. Eu tenho uso em pacientes com insuficiência renal. Agora, há pouco tempo, a tirzepatida, que é o Mounjaro, foi aprovado para tratamento de apneia do sono, que é uma outra doença que todo mundo fala assim, eu ronco um pouquinho. Roncar a noite inteira, apneia do sono, significa respirar mal, e você pode provocar uma doença cardíaca por conta da apneia do sono. Então, vai muito além do que só roncar e incomodar a pessoa que está do seu lado. Então, do ponto de vista técnico, a gente não tem dúvida que são, assim, caminhos excelentes, né? Eu diria particularmente que eu estou até bem surpreso, que hoje, assim, se a gente for buscar na literatura, o que a gente tem de efeitos colaterais prejudiciais desses medicamentos? Enjoo, uma constipação, às vezes uma diarreia, alguns casos de pancreatite, quando se manipula errado essa substância. Enfim, mas nada, tá? Tem um tipo de câncer de tireoide, tá? Que é extremamente raro, que a gente deve evitar o uso desses análogos, mas tirando isso, todos os outros achados são benéficos, né? Então, assim, a gente tem ficado bastante surpreso. Então, do ponto de vista técnico, não tenha dúvida, é um aliado muito grande. Qual o ponto que tem que entrar aí? Primeiro, não é tomar canetada, porque isso não é uma canetinha de brinquedo que você compra na rua e faz achando que vai emagrecer. E aí entra mais uma vez, já entra um distúrbio emocional se você pensar o seguinte: vou comprar a canetinha, vou resolver meu problema.
já tem alguma coisa mental te atrapalhando, porque efetivamente não é resolver o seu problema com uma canetinha. E ela não vai resolver. Quantos e quantos pacientes eu recebo no meu consultório que, tomei Monjaro, tomei semaglutida, não emagreci nada. Porque não está fazendo o restante todo. A medicação sozinha não vai fazer. O braço medicamentoso é uma parte do nosso tratamento, né? Mas ela não é a mais importante. Eu diria que ela não é a mais importante, porque se você não mudar seus hábitos, você não se conhecer do ponto de vista psicológico, o que te leva para comida, aquilo tudo que a gente já conversou, não vai ficar tomando aquilo o resto da vida. Outro detalhe que eu queria deixar claro aqui também. Obesidade foi caracterizada uma doença recidivante. Então, assim, vamos lá. Obesidade não é um estado. Estou cheinho. E vai passar se eu tomar Monjaro. Definitivamente não é. Ela é uma doença que, se você parar o tratamento, ela retorna. Tá certo? Então vamos supor, Jennifer tá hipertensa. Vou bater na madeira aqui porque eu não quero ser hipertensa, mas é um exemplo. Legal. Aí eu vou tratar a hipertensão da Jennifer. Legal. Jennifer melhorou, fez o mapa, tá tudo bonitinho, impressão legal. Vou tirar o remédio. Posso tirar? Óbvio que não. Ela vai voltar a ficar hipertensa, porque é uma doença crônica, tá? E o que a gente sabe das doenças crônicas é o seguinte, elas vão evoluir. A medicina não consegue tratar as doenças crônicas. As mais comuns, obesidade, hipertensão e diabetes, tá? É o que se fala mais aí, existem milhões de outras, mas vamos ficar nessas 3 que são as mais prevalentes, tá? Então, se eu não consigo tratar essas doenças, qual é efetivamente a nossa função? É retardar o avanço dessas doenças a ponto que elas não te provoquem mal nenhum no futuro. Esse é o nosso objetivo. Mas, se você não fizer toda a sua parte, ela vai evoluir. Né? Então, por isso que às vezes a gente recebe paciente no consultório e fala assim, eu tô fazendo a medicação tudo certinho, mas agora essa medicação não adianta mais sozinha, não tá fazendo mais efeito. Mas, vamos lá, você cumpriu sua dieta, você procurou fazer atividade física, você entendeu os seus gatilhos emocionais. Não fiz nada, só tomei o remédio. Não vai adiantar. Tá? Então, e aí entra uma preocupação que é onde eu queria chegar, eu já vou deixar a Jennifer comentar, né? Que foi a base aí da sua pergunta. Ao mesmo ponto que a gente tem uma coisa maravilhosa progredindo do ponto de vista de saúde, a gente tem um problema de percepção, né? Emocional com o medicamento, porque é aquela velha sensação, vou usar o medicamento e vou ficar bem. Mais um start. Se você pensa assim, já é um motivo para você procurar terapia, porque você não está com vontade de resolver seu problema. Você está com vontade de ter aquilo de forma imediata. E ter na sua cabeça que, se você, para qualquer um de nós 3 aqui, né, se a gente se perguntar, você acorda todos os dias com aquela vontade maravilhosa de trabalhar, por mais que você ame o que você faz? Não, né? Então você precisa sair de casa para trabalhar. É uma obrigação. Tem coisas que, com o passar do tempo, você não pode escolher aquilo, não quero. Exercício físico, vou botar aí uma faixa aqui empiricamente, isso não tem nada comprovado, mas vamos botar ali depois dos 40, tá? Já é tarde. Mas é quase que uma obrigação você fazer uma atividade física. Então, assim, não gosto de academia. Desculpa, o problema é seu. Essa é a minha frase. E aí você vai ter que ir pra ela, porque esse problema é seu. E se você não conseguir trabalhar esse problema, ela tá aqui para te ajudar com isso, porque você vai ter que entender que isso é um processo. Então, a gente está numa linha crescente de tratamento de obesidade que está muito assustadora para o lado ruim, e isso traz um problema psicológico, que é o apoio nessas medicações, assim como não é no hormônio, né? O homem agora, ele tá cansado, não dorme direito, não consegue malhar bem, não faz isso, não faz aquilo, vou tomar uma testosterona que eu vou ficar bem. E não é isso, definitivamente, né? E aí eu não sei se você quer comentar. Não, mas eu acho que é um pouco disso. Eu sou muito a favor, mas se tiver um acompanhamento e que a pessoa entenda que ela precisa mudar os hábitos dela, que ela não precisa deixar de uma vez na semana tomar um vinho ou comer a torta chocolate ou o hambúrguer, mas que ela entenda que aquilo ali não é todos os dias, né? E que ela precisa, sim, ter um acompanhamento de eu tô com essa questão, essa hora acontece isso, aquele momento do dia é o pior do dia, sabe? E eu preciso ligar para ele e falar, Bruno, olha só, o medicamento não tá fazendo efeito, mas eu tô fazendo terapia. Há quanto tempo você tá fazendo terapia? Há uma semana. Minha filha, então você tem que esperar um tempo. Porque as pessoas querem muito essa... É o imediatismo, mais uma vez. Exatamente. Algumas amigas minhas perguntaram isso para mim, quando que eu preciso começar a tomar hormônio? Eu não sei se você precisa tomar hormônio. Eu tenho 41 anos, eu não sei se você precisa tomar hormônio. Você tem que procurar uma pessoa para saber. Mas olha, eu saio e eu não consigo não beber. Mas olha só, a bebida tem açúcar, você tem um histórico de diabetes, né? O seu pai teve câncer
fígado, pâncreas. Você já investigou? Ah, não, eu só corro. E aí, assim, são poucas coisas. Tipo, eu fui pra academia. Tá, mas você foi pra academia, você toma o que de suplementação? Você come o que depois? Ah, não sei. Eu chego em casa e tomo um shake. Qual shake que é? Então, assim, não tem uma estrutura, porque a pessoa é de uma área e acha que entende tudo. Né? Acha que sabe de todas as outras coisas. E não adianta. A pessoa chega lá pra mim e fala assim, eu entendo de suplementação. Eu falo, eu não entendo. Então, eu tenho o Bruno, eu às vezes quando recorro a Ellen, que é a nutricionista de vocês, e eu falo pra ela, meu filho de 7 anos toma whey. Por quê? Porque ele precisa de um suporte proteico maior. Então, assim, eu conversei com a nutricionista dele, eu falei com a terapeuta alimentar dele, elas concordaram, não, ele precisa de um aporte proteico maior. Então, na hora dele tomar um leite, eu boto um scoop para ele. E aí, assim, é você saber que cada pessoa tem uma necessidade, mas você reconhecer que você sozinho não consegue. E eu acho que o maior problema das pessoas é reconhecer que eu sozinho não consigo. Exato. Legal. E o suplemento é um complemento, né? Exatamente. Não é a solução, não é... Mas que é muito bom. E aí você tem uma outra situação dentro que a gente está falando, isso é um mundo, né? A gente começar a falar aqui, dá para ficar o dia inteiro falando, mas existe também, a gente tem que olhar um pouquinho de fora, existe uma indústria da doença, né? A gente vive num mundo capitalista, né? Então, assim, toda hora uma doença diferente, imputando doenças na população para que elas procurem algum tratamento de alguma forma e alimentem a indústria farmacêutica. E aí, com relação a você ainda vê que a nossa cultura ela é muito tratativa. Se eu hoje fizer uma prescrição de suplementação com 10 suplementos top, pedir para o paciente lá na sua loja comprar os 10 suplementos e pegar 10 medicamentos de hipertensão arterial e diabetes também tops, a chance da receita de suplementação sair mais cara do que a de remédio é maior. Muito maior. Né? Hoje eu fiz uma prescrição para um atleta de alta performance, atleta de MMA, que a prescrição dele no final deu R$4.500. Impossível de um atleta manter isso, né? Mas estou falando o preço, óbvio, a gente não conduziu essa receita, né? Mas para você ver, se eu for tratar o paciente, por exemplo, de uma hipertensão e pegar medicamentos top, vai sair caro. Mas talvez não saia o que saia. Então assim, por que suplementação que entra muito mais no cunho preventivo e deveria ser muito mais acessado, eu acho que isso até cresceu, você de repente pode até falar um pouco melhor aí pra gente, ainda sai mais caro do que eu tratar o paciente. Não posso ter um tratamento que é mais caro, uma prevenção é mais cara. O que você está induzindo o paciente a fazer? Não vou me prevenir, porque amanhã ou depois, se eu ficar doente, eu trato. Vou lá no médico, ele me passa meia dúzia de remédio, eu gasto menos dinheiro. Né? O fato é que aqui desse lado do tratamento existe um custo associado que não vai ser só da medicação, vai ser com plano de saúde mais caro, com uma internação, com perda da qualidade de vida, né? Enquanto aqui as pessoas têm que parar de enxergar prevenção como custo, elas têm que enxergar prevenção como investimento. Né? Se você compra um carro, tem lá as revisões programadas, 1.000 quilômetros, 5.000, 10.000, 15.000, e você não faz, você está colocando em risco aquele carro de parar no meio da rua com você, dar uma pane e até prejudicar ali, te causar algum acidente mais sério. A mesma coisa você faz com o seu corpo. Então, fazer as revisões do seu carro, você faz, porque você até encara aquilo, né? Às vezes você pula uma, pula duas, mas você acaba fazendo. Homem, 40 a mais, quantas vezes ele foi no médico? Talvez nenhuma. Né? A mulher vai muito mais, a mulher cuida muito mais, até pela questão da ginecologia, né? Então, ele passou 40 anos da vida dele sem fazer uma prevenção. E ele agora quer que a máquina dele funcione como funcionava com 20. Não vai, você já tem um monte de probleminha ali, uma válvula vazando, um negocinho, que a gente vai ter que, muitas vezes, só amenizar. Não tem mais como a gente consertar. Então, todo aquele dinheiro que você não investiu em você, de uma certa forma, você vai gastar lá na frente e a questão não é só financeira, definitivamente. Ainda se pesa muito porque é caro, por exemplo, os análogos, né, as canetinhas são tratamentos caros, né? É um investimento de saúde, tem um custo médio aí, vamos colocar aqui, falando de maneira geral, assim, um custo médio aí de R$2.000 por mês, né? Dependendo da dose do medicamento, entre semaglutida e Mounjaro, mas é mais ou menos isso.
que, assim, não é barato de ser feito, né? Mas talvez se você tivesse feito a prevenção lá atrás, pagando um nutricionista, um psicólogo, fazendo uma boa alimentação, isso tivesse saído muito mais barato do que você gastar R$2.000 por mês agora. Então, mais uma vez, o suplemento, ele tem que ser visto como um investimento. Ele não vai resolver todos os problemas e ele nem tá ali para isso, mas ele tá ali para te ajudar e muito no seu dia a dia, para você não gerar um monte de deficiências que no futuro podem te causar uma doença. É isso. Perfeito. E aí, até você falando, que aula, até agradeço, Bruno, Jennifer, por trazer esse conhecimento tão profundo. E até você falando, eu fico me refletindo. Eu brinquei com minha esposa outro dia, eu falei assim, caramba, meu filho Ravi vai fazer 4 meses. Eu falei, ele foi, nesses 4 meses, em mais médicos e profissionais do que eu fui, eu acho que nos meus últimos 3, 4, 5 anos. Perfeito. Você vê, e é uma preocupação que a gente tem, a gente vai, como pai, vai tendo, que às vezes eu não tô tendo pra mim mesmo. E aí talvez eu não esteja fazendo a revisão, né, daqueles 10.000 quilômetros no meu carro, no meu coração, né, na minha tireoide, no meu exame de sangue. E a mulher, por exemplo, depois que chegar um tempo de 6, 7 meses, que o bebê não precisa tanto, começa a amamentar 6 meses, talvez ela vai continuar amamentando ou não, ela quer voltar ao corpo dela. Sua esposa tem quantos anos? 33. 33. E ela vai querer voltar ao corpo que ela tinha com 20. E a de 40 vai querer ter o corpo de 22. Ou então vai falar assim, eu quero o corpo da Sabrina Sato. Só que a Sabrina Sato, ela malha desde os 16 anos e ela tem uma alimentação que ela mesma fala isso. Um exemplo, né? Uhum. Então, assim, a mulher quer voltar ao corpo de jovem, sendo que Bruno tem muito mais para falar, que o corpo da mulher é bem mais difícil que o homem. Sim. Né? Muito mais difícil que o homem. E ela não faz nenhuma das outras questões que ela tem que fazer. Porque normalmente, eu tenho uma paciente minha que agora está se enxergando, que eu fiz ela se enxergar, e ela agora foi para Bruno. Ela já perdeu, sei lá, mais de 10 quilos. E ela está se enxergando completamente diferente. Entendeu? Mas assim, ela precisou entender que ela ganhou 30 quilos na gravidez e que a vida dela foi se apagando, se apagando, se apagando. E ela não se reconhecia mais como a pessoa que ela era. Ela já não ria como ela era, ela já não brincava, ela já não cortava o cabelo, não se arrumava, porque ela já não se reconhecia. Então você se olha no espelho e fala, nossa, eu com 20 anos atrás eu tinha esse corpo diferente. Mas o que eu fiz nos últimos 20 anos para chegar aos 40 e ter esse corpo de novo? Vocês conseguem enxergar, e é uma opinião pessoal minha, eu vejo, essa nova geração tá muito mais ligada a esse tipo de preocupação da prevenção. Eu tenho minha afilhada com 15 anos, ela tá lá frequentando a academia, sabe, se preocupa ali com a alimentação. Os jovens hoje, você vê que tá mudando a tendência. Fumar antigamente, muitos anos era cool, hoje até beber tá deixando de ser legal. É uma preocupação, é algo que a gente, como pai ou como sociedade, está educando o mais novo. Qual é a opinião de vocês para essa nova geração, frente a essa preocupação que hoje a gente está, às vezes, correndo atrás já tarde demais? Eu acho assim, os conceitos de saúde melhoraram, né? Sem sombra de dúvida, os conceitos de saúde melhoraram. E aí, obviamente, como a gente falou lá atrás, né, do ambiente obesogênico, você também tem ambientes saudáveis, né? Se você tem um ambiente saudável, o seu filho vai tender a ter um ambiente saudável. Você vê, o filho da Jennifer toma whey. Antigamente você dá whey pra criança, meu Deus, vai tomar insuficiência renal. É bomba. Minhas filhas tomam ômega 3, tem horário, tem dias pra comer o docinho delas, porque aí também tem uma questão social na comida que a gente não pode esconder de todas as formas, né? Então, assim, tem um momentozinho delas, mas você tem que dizer que aquilo ali é uma exceção, que não é uma regra. Então, assim, a gente vem passando conceitos melhores de saúde. Só que eu acho que, de uma certa forma, e aí achismo, eu também nunca li nada especificamente sobre isso, e não sei se a Jennifer tem um conhecimento mais profundo, eu acho que os problemas estão mudando, né? Ao passo que o paciente não, né? A pessoa não fuma mais, tem mais uma consciência de ir para academia, em compensação, ela fica mais em rede social, não tem mais aquela... fica mais inerte ao longo dos dias, ao longo do dia. Então, ao mesmo tempo que ela vai pra academia, malha e tal, ela tem um dia mais parado. As profissões hoje são menos braçais, a tecnologia evoluiu, né? Dentro desse problema que a gente tá falando, você vê a tecnologia de IA. A IA é maravilhosa, mas traz um problema, que é principalmente para ela, acredito, para mim já traz... joguei na IA, vi que esse suplemento era bom, ou que fazer isso aqui na alimentação era bom e eu fiz isso aqui. Então a pessoa se consulta com a IA, entendeu? Então é normal pra mim. Exatamente. Fiz terapia com a IA. Fiz terapia com a IA, exatamente. O chat GPT me disse tudo lá. Então, eu acho que a gente está
melhor do ponto de vista de consciência, mas, por outro lado, eu acho também que a correria, a modernidade, ela tá trazendo outros problemas, que é a comida mais industrializada, né? Porque também não adianta eu ir pra academia e parar num supermercado e comprar uma, sei lá... Lasanha, fast food. Exatamente. Ah, mas eu malhei, entende? Então, assim, pra mim são coisas que vão, assim, meio que se trocando, né? E a questão da rede social hoje, pro jovem principalmente, é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, porque já se tem alguns trabalhos também, a rede social, aqueles reels lá que a gente fica passando rápido para ter aquela sensação de prazer, tá associado também a esse mesmo centro de controle de fome emocional, né? Então eles agem com sinergismo, né? Eles se juntam e aí causam um fator ansiogênico muito maior que te levam para uma comida e seu cérebro tá cada vez mais querendo dopamina, 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 e você tá em busca da dopamina o dia inteiro. Fui malhar, mas eu continuo em busca dela. Então, eu não sei até que ponto essa consciência de saúde está trazendo um real benefício, vide a essa contraposição. Que um conceito de saúde maior, mas eu acho que existem dois grupos. Os grupos que até olham as redes sociais e os amigos estão indo malhar e fazem... A maioria que começa a fazer luta cedo tem uma resposta melhor na adolescência. Agora, e tem o outro grupo que a família não muda, que a família tem os mesmos hábitos e que ficam muito tempo jogando, e que é o LOL, não sei o que fica com computador gamer. Esse grupo não muda. É o que quer namorar por internet, que conhece uma menina morando lá no Maranhão e que se apaixona e nunca viu a pessoa. Então, eu acho que ainda são dois grupos de uma geração antes da nossa que ainda são bem diferentes. Mas que tem um grupo que eu acho que consegue ter esse conceito de saúde maior. Até porque os pais estão tendo um conceito de saúde maior. Sim. Suas filhas, os meus filhos vão ter um conceito muito Perfeito. maior. Mas eu acho que isso é um caminho, sabe? Realmente, para mim, a maior questão, hoje eu faço uma desintoxicação com os pacientes nenhum dos meus pacientes tem TikTok. Proibiu ter TikTok. Porque o TikTok serve para quê? Para dar toque. O Instagram, você tem algum conteúdo um pouco melhor, né? Tem bastante coisa legal, tem muitas pessoas que falam muito sobre isso. Agora, o TikTok, você fica ali, aquele monte de barulho. Meu telefone não tem barulho, mas assim, a maioria das pessoas tem aquele monte de barulho e fica vendo e fala assim, eu vi no TikTok que eu posso ir morar na Alemanha e eles vão me dar uma bolsa, tipo Bolsa Família, e aí eu posso tentar estudar ou trabalhar. 30 anos. Aí você fala assim, você viu aonde? Você já entendeu se no consulado alemão, que não quer mais imigrante, isso é verdade? Aí você pergunta, a pessoa fala assim, eu não consigo emagrecer. Nossa, eu não consigo, mas eu não aguento para academia. Olha, eu tenho que andar mais de 1 quilômetro. E aí, assim, aí você olha a família. O pai não faz nada, a mãe não faz nada, aí faz jejum intermitente, não sabe fazer jejum intermitente, desmaia na rua. E aí, assim, você vê que essa pessoa já tem um histórico familiar de não produção de saúde. O ambiente influencia muito, né? Assim. Demais. Aí vai para o psiquiatra, toma 4 remédios diferentes, eu fico desesperada. Porque como é que eu vou fazer com uma pessoa de 30 anos que toma 4 remédios? Aí mexe o quê? Com a libido da pessoa, com o humor, com a questão da alimentação, porque ela pode malhar muito, mas a questão do antidepressivo é difícil emagrecer, né? Demais. Então, alguns remédios atrapalham bastante, né? E você falou da questão do libido também, que é uma outra queixa que a gente pega muito em consultório hoje, tanto de homem quanto mulher. E é legal a gente esclarecer, né? Muitas pessoas, homem, então, associa libido muito à parte hormonal, né? E não é só a parte hormonal, né? O libido, ele é multifatorial, né? Então, se você tá com um problema no trabalho, tá com alguma preocupação maior, alguém da família doente, alguma coisa, isso atrapalha o seu libido, né? E se a gente for falar de maneira geral, o que seria, assim, um libido pra gente entender, né? É uma falta de receptividade, né? Então, o casal fica naquela inércia, né? Ninguém toma o primeiro passo para ter a relação. Mas na hora que a relação acontece, o casal se satisfaz, tem prazer, corre tudo bem. Isso é a falta de libido. E existe uma outra entidade que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Essa está mais relacionada à parte hormonal, que aí é efetivamente, eu não tenho a iniciativa e quando ocorre a relação ou a tentativa da relação, eu não me sinto confortável, a mulher
não tem lubrificação, o homem muitas vezes não tem ereção, e aí a gente relaciona isso a uma parte mais hormonal, né? E aí, mais uma vez, uma queixa que eu recebo muito, masculina, de perda de libido, vem associada a uma disfunção erétil, que muitas vezes não é hormonal, é ansiogênica. Porque ele tem perda de libido, o rendimento já não fica tão bom, mas não é uma questão hormonal, e aí aquilo já entra na cabeça, né? Atrapalha o fisiológico dele e ele não consegue render e ter ereção. E aí é uma coisa muito interessante também, que quando a gente lê um pouco a literatura, a gente vê assim de forma geral que a mulher ela tem uma preocupação, né? Ela tem que se olhar na frente do espelho e se sentir bem. Né? Ela pode não ser aquela capa de revista, mas ela tem que se olhar na frente para se sentir bem. E o homem, ele já não esquenta muito com aquela barriguinha e tal, ele tem que estar com a função erétil em dia. Então é mais ou menos isso. A mulher procura por uma questão sexual mais relacionada a corpo, né? Que ela tem vergonha do corpo muitas vezes, e o homem procura mais por conta de uma disfunção. E aí, aonde a obesidade entra nisso? Existe uma síndrome que a gente chama de MOSH, é uma sigla em inglês, que é hipogonadismo relacionado ao aumento de peso, tá? Então, assim, obesidade causa hipogonadismo, tanto masculino quanto feminino, mais masculino, perfeitamente. Então, muitas vezes, o tratamento dessa perda de libido, dessa melhora de potência sexual, é o tratamento da obesidade, né? E aí você vai pegar um exame de um paciente desse, tem testo baixa? Tem testo baixa, mas não é que ele não produza. Ele não converte, aliás, ele converte de maneira errada essa testo. Entrar só um pouquinho aqui na parte técnica, no nosso tecido adiposo, existe uma proteínazinha, uma enzima que se chama aromatase. Ela transforma a testosterona em estrogênio. Então, veja, quanto mais tecido adiposo, mais aromatase, mais testosterona e estrogênio. Estrogênio para o homem não é interessante, né? É o hormônio que deixa a mulher mais chatinha durante a menstruação e tudo, aí a gente fica irritado, né? Enfim, começa a aumentar um pouco o peso, às vezes dá aquela ginecomastia, que é aquela sensação da mama, sensação não, né? A mama um pouco maior. Então, veja, esse paciente, que é uma grande maioria, esse paciente, às vezes, ele tem uma eleição ali de hormônio até para melhorar o psicológico dele e ele seguir, tá? Mas eu tenho que fazer isso com parcimônia, porque o tratamento dele efetivo não é a reposição. Muitas vezes a gente opta por repor para dar uma melhorada imediata para ele conseguir reagir, né? Mas o tratamento dele é a obesidade. Então, isso tudo mostra um circuito, né, do que vem acontecendo, das doenças que vem acontecendo hoje em dia, que elas são todas ligadas entre elas. Esse mesmo sistema límbico que eu falei que cuida das emoções e leva a gente para uma alimentação emocional, ele está relacionado à parte sexual. Então, veja, se você tem um descontrole do sistema límbico emocional, tudo pode te levar a uma disfunção sexual, né? Então, nada tá solto, tá tudo interligado. A gente só precisa ter calma, né? E mapear o paciente. E aí, mais uma vez, vai uma dica, né? O paciente, quando procura o tratamento, ele tem que primeiro confiar na equipe dele e ele tem que ter paciência, né? Que a gente não vai transformar um corpo que sofre há 10, 15 anos em 2, 3 meses. Tá? Isso transcende a barreira da física e da medicina e da psicologia. Então, a gente precisa de um tempo, né? Eu, às vezes, recebo falas assim, poxa, eu tô com 45, agora não rendo bem no esporte, não rendo bem com a minha esposa da parte sexual, não faço nada e tal. E quando eu tinha 20 anos, peraí, são 25 anos para trás. Seu corpo é outro, seu metabolismo é outro, sua produção é outra. E o que você fez com o seu corpo nesses 25 anos? Fez as revisões? Acompanhou? Trocou o óleo? Refrigerou o motor? Não fez nada. Não tem jeito. Um carro com 150 mil quilômetros mal cuidado, ele vai bater o motor, né? Exatamente. Muito bom. Jennifer, Bruno, vocês querem deixar uma mensagem final? E, cara, acho que foi muito rico essa conversa. Parabéns, cara, aí porque vocês conseguiram trazer isso principalmente de conscientização. Sim. Tenho certeza que quem tá acompanhando a gente e que busca aqui, através da Whey Suplementos, tem muita similaridade, tá?
e no que a gente faz. Então, você comentou da Ellen, que é uma nutricionista nossa, profissional, que muitas vezes o cliente entra dentro da loja, ele não sabe realmente ainda o que ele realmente quer, qual o desejo dele, o objetivo. Às vezes ele ainda tá, porque eu tô indo lá porque alguém me falou que tomar creatina é bom, ou então porque eu vi no TikTok que o whey protein tem que tomar tudo de calma. Você já procura uma ajuda de um profissional? Exato. Qual o seu objetivo? Você quer realmente emagrecer? Você quer perder gordura? Você quer ganhar hipertrofia, ter hipertrofia? Enfim. E muitas da orientação que a gente faz é buscar um profissional mesmo. E que quando ele vem através de um profissional, ele está muito bem orientado, porque foi feita a anamnese. Então, enfim, não é vender a qualquer custo. Exato. Até porque às vezes a gente vai vender ali uma ilusão para ele, que ele vai chegar em casa, vai começar a tomar um suplemento e vai ficar frustrado. E só vai piorar esse quadro dele, que às vezes ele foi porque alguém falou, mas calma, vamos ser mais assertivos e ajudar esse cara a conquistar aquele objetivo de maneira correta. Não sair vendendo qualquer coisa e a qualquer custo. Então, acho que está muito, muito próximo do que a gente conversou. Obrigado por vocês trazerem esse conceito da vivência de vocês, principalmente pela experiência, pelo que vocês estudaram, e que eu tenho certeza que o pessoal de casa que conseguiu assistiu a gente até aqui, vai sair um pouco mais transformado. Mas eu deixo aberto, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, algo... Eu queria primeiro te agradecer, né, pessoalmente, em nome da Whey aí, pelo convite. É sempre bom a gente estar esclarecendo, ainda mais aí com essa rede social hoje, com milhões de coisas a gente falando. Mas eu vou até olhar para o público aqui, se eu tivesse que deixar uma mensagem, quando a gente eu fiz a analogia do carro, né? Quando a gente tem um carro ruim, a gente leva no mecânico. Quando a gente está com algum problema, sei lá, de chuveiro em casa, a gente chama o eletricista. Então, vamos cuidar da saúde com profissionais que entendam da saúde, de preferência profissionais que entendam essa rede multidisciplinar, tá? Eu costumo dizer que a saúde, a gente fala de medicina, psicologia, a gente tem que envolver o conceito de saúde, ele não está relacionado a um pilar só. Então, para que vocês tenham a consciência de que vocês têm que entregar a vida de vocês na mão de profissionais que entendam do que pode ser feito para melhorar a vida de vocês. E, mais uma vez, deixar como recado aqui, para que vocês tenham, sim, paciência no acompanhamento, não sejam imediatistas, encarem a prevenção e aí a suplementação. Estou falando aqui, não é só porque eu estou no podcast da Whey, eu uso a Whey como cliente para comprar suplementos, entendendo que aquilo é um auxílio muito bom, mas que precisa ser indicado por um profissional e orientado por um profissional. Entreguem o bem maior de vocês, que é a vida, na mão de profissionais que têm capacidade de cuidar dela. É isso. Eu queria também agradecer a você, Rian, o convite da Whey, e principalmente complementando a fala do Bruno, assim, dar um recado de procurar profissionais bons, porque hoje, com ele falando nas redes sociais, a gente vê muito profissional sem qualificação, né? Eu acho que é o mais importante, além do nosso trabalho multidisciplinar, é saber a qualidade do profissional. Então, eu acho que isso é fundamental para que se tenha esse resultado final. Mas que a gente está aqui à disposição sempre. E para encontrar vocês em rede social, pode ser o melhor? Pode. Eu tenho, meu Instagram é dr.brunogomes. Lá eu falo um pouquinho aí das coisas que a gente comentou aqui. Lá tem todos os meus contatos de consultório e tudo. Quem quiser me achar, eu acho que o canal mais fácil é pelo Instagram. E o meu também é Jennifer_Barbosa_psi. Show. E vai estar aqui na descrição do vídeo, o canal, a rede social de vocês. E mais uma vez agradecer então a vocês que estiveram aqui. A gente que agradece. Obrigado você que acompanhou a gente aqui nesse podcast. Se você se sentiu impactado aqui, recomende, encaminha para um colega, para uma pessoa que você gosta. Vamos compartilhar esse conteúdo. A ideia da gente ter essa troca aqui é justamente para que a gente consiga atingir mais pessoas e a gente precisa da tua ajuda para chegar lá. Então, aqui no nosso canal a gente tem outros vídeos, outros profissionais que vieram aqui. Então, segue a gente, segue lá nossos colegas aqui e aguardamos vocês para um próximo episódio. É isso? Obrigado. Valeu, pessoal.